Olá turma, bom dia, tudo jóia? Vamos então hoje, turma, continuar nossa aula, né? E aí nossa aula hoje vai ser sobre pirâmides, né? Um novo sólido aí que nós vamos estudar. Nas últimas aulas passadas nós estudamos os prismas e agora nós vamos estudar a pirâmide, tá? Que não é novidade nenhuma, todos nós conhecemos a pirâmide. Só que agora nós vamos estudar melhor alguns elementos importantes que fazem parte dela. Então eu vou desenhar para vocês aqui, tá? Vamos fazer tomar como base uma pirâmide de base quadrangular, ok? Se eu pegar uma pirâmide de base quadrangular, essa pirâmide ela vai me fornecer já algumas medidas, tá? Importantes para o nosso estudo. Então, olha só, a pirâmide, pessoal, se caracteriza, né, pelo sólido que a sua lateral é formada por triângulos. E aí você vê muito famoso aí, né, no Egito, as pirâmides, né, que foram mais desenvolvidas, mais estudadas, aprimoradas pelos egípcios. E dentro da geometria, né, cada elemento dela é importante no nosso estudo. Lembrando que, como se trata de um sólido, nós vamos ter cálculo de segmento, área e volume, beleza? Então vamos lá. Na pirâmide, né, nós temos os segmentos mais conhecidos, que são a aresta da base, tá? Vamos chamar aqui, ó, vamos colocar aqui A, esse aqui vamos chamar de B, aonde o A nós temos que é a aresta da base. B lá, nós temos a aresta lateral, tá? Se nós pensarmos dentro da pirâmide, nós temos um segmento importantíssimo, né? Que é do vértice lá principal até o centro da base. Essa aqui é a nossa altura, né? Vou chamar aqui o H, nós temos a altura da pirâmide. Tá? E pessoal, nós temos um segmento importantíssimo aqui também, que trata-se, ó, da altura da face ou o apótema da pirâmide. Vamos chamar aqui de Czinho, tá? Então, ó, o C nós podemos chamar de apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, pessoal, também é conhecido, né, ou altura da face. Beleza? Então pode também ser conhecido como altura da face, tá, pessoal? Então, ó, cuidado, porque o apótema da pirâmide, ele se expressa às vezes com esses dois nomes. Ele fala a altura da face ou apótema da pirâmide, tá? Então os dois se coincidem. Então vamos recapitular aqui. Agora, ó, não podemos esquecer esse segmento também aqui, que é muito importante, tá? Que une aqui, ó, esse segmento aqui, vamos chamar ele de D, tá? Para dar sequência. E aí esse aqui é o D é o nosso apótema da base, tá? Então aqui você tem o apótema da base, beleza? Então, ó, a altura da pirâmide, ou apótema da pirâmide, com o apótema da base, com a altura da pirâmide, vai formar um ângulo de 90 graus, aqui é perpendicular, ó. Beleza? Isso aqui é muito importante, turma. Observem também que a formação de triângulo retângulo entre os segmentos dentro da pirâmide pode variar de acordo com o segmento que você pega. Se você, por exemplo, vou fazer aqui de forma separada, tá? Vou fazer uma outra pirâmide aqui de forma separada, ó, para poder não ficar muito poluído ali. Vamos pegar esse segmento aqui, ó. Se eu, por exemplo, pegar essa parte aqui que é diagonal, eu consigo também formar um triângulo com um ângulo de 90 graus. Só que agora quem são as minhas variáveis nesse triângulo aqui, ó? Eu estou pegando a aresta lateral, a diagonal, né? No caso desse
quadrilátero e a altura da pirâmide, também forma 90 graus, tá? Onde eu posso utilizar, claro, em todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, todo triângulo retângulo, você pode usar para solucionar problemas de segmento, teorema de Pitágoras, tá? E também razão trigonométrica. Beleza, turma? É esse ponto que nós vamos chegar aqui agora. Se você prestar atenção, tá? Nesse triângulo retângulo aqui, o nosso C, que é o apótema da pirâmide, ou altura da face, ele descreve a hipotenusa, de forma que C ao quadrado pode ser igual à altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado, tá? Essa aqui é a descrição do teorema de Pitágoras com relação a esses segmentos, que é muito importante. Beleza, turma? A pirâmide pode variar a sua base. Tá? A base de uma pirâmide pode ser com vários polígonos, tá ok? Tanto é que você tem aí, entendeu? Pirâmides com base triangular, pirâmide com base hexagonal, beleza? Você tem o octaedro, lembra do octaedro lá? Ó? O que é o octaedro lá? Onde você tem lá dos poliedros de Platão. Isso é praticamente, você vai ter duas pirâmides, né? Uma encaixada na outra lá, como se fosse, tá? Duas pirâmides formadas, todas elas, todas as laterais por triângulos equiláteros. Tranquilo, turma? Todo mundo entender essa parte aqui? Então, ó, na pirâmide, pessoal, nós temos também os cálculos necessários para se desenvolver as atividades e os problemas que compõem a pirâmide. Então, na pirâmide, nós temos, né, que fazer o cálculo também, além de segmento, que você viu que nós podemos usar teorema de Pitágoras, razão trigonométrica, nós vamos precisar, às vezes, calcular a área lateral. E aí, mas como é que eu calculo a área lateral de uma pirâmide, tá? A área lateral. A área lateral da pirâmide, pessoal, como você vai perceber, todas as pirâmides são formadas na sua lateral por triângulos, tá? Então, a área lateral de uma pirâmide vai ser o número, né, ou a quantidade vai ser a área de cada triângulo vezes o número deles. E o número desses triângulos, pessoal, vai sempre coincidir com a base, né, com a quantidade de arestas que você tem na base. Aqui você tem, por exemplo, 4 arestas, entendeu, na base, então você vai ter 4 triângulos na sua lateral. Se a base fosse hexagonal, você teria 6 triângulos. Se fosse triangular, nós teríamos 3 triângulos. Perfeito? Então, para descobrir a área lateral de uma pirâmide, eu tenho que pegar a área de um triângulo e multiplicar pelo número de triângulos que aparece nela. Bom, eu tenho a área da base. E agora, como é que eu calculo a área da base de uma pirâmide? Se você perceber, entendeu? A base vai variar de acordo com o polígono. Como eu falei com vocês, a base pode ter inúmeros polígonos. Pode ser hexágono, pode ser pentágono, pode ser triângulo, ou seja, inúmeros polígonos. Então, a área da base será a área do polígono, de base. Beleza? E aí, nós temos a área total. Como é que vai ficar a nossa área total? A área total vai ser o somatório da área lateral mais a área de base. Perfeito? E o volume, pessoal? Isso aqui é interessante, ó. Volume. Como é que é o volume da pirâmide? O volume da pirâmide será 1/3 da sua área de base vezes a altura. Aí nós vamos fazer um comentário aqui. Lembram que a área do prisma que nós vimos anteriormente, o volume do prisma era a área da base vezes a altura, certo? E aqui na pirâmide é 1/3 dessa área da base vezes a altura. Por quê, pessoal? Porque você observou que ele é dividido aqui por 3, então significa que um prisma
que compõe uma pirâmide, ele terá 3 vezes o volume, ou seja, o volume de um prisma que compõe a pirâmide de mesma altura e mesma base, é 3 vezes maior do que o volume de 3 vezes maior do que o volume de uma pirâmide, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor que nós estejamos trabalhando com uma pirâmide de base quadrangular. Então vamos lá. Se eu pegar uma pirâmide de base quadrangular qualquer, ó, eu posso completar um prisma aqui ao redor dela, beleza? Ó, se eu puxar esses pontos aqui, eu posso, né, o vértice está ali no meio lá, ó, certinho, eu posso completar um prisma, certo? Aí eu teria um prisma de base, né, quadrangular, mesma base da pirâmide, e aí esse prisma que, né, enclausura ou que inscreve essa pirâmide, ele, você vai observar, né, até experimentalmente, se você fizer isso, você vai, né, compor 3 vezes o volume dessa pirâmide. Se você pegar, por exemplo, uma caixa retangular dessa aqui prismática, né, uma caixa prismática, e você pegar um recipientezinho, entendeu? Ou um copo em forma dessa pirâmide, você vai precisar, e eu quero encher essa caixa aqui, esse prisma aqui com arroz, por exemplo. Você vai precisar, entendeu? E o seu copo, se o seu copo for em forma dessa pirâmide, você vai precisar de 3 copos de arroz cheios dessa pirâmide para encher essa caixa prismática aqui que compõe ela. Beleza, pessoal? Então, até experimentalmente isso se comprova. E aí você tem que o volume da nossa pirâmide é 1/3 da área da base, vezes a altura. Tranquilo? Show de bola? Então, ó, esses são os elementos, pessoal, principal que nós vimos então da nossa pirâmide, tá? E aí, nesses elementos principais, isso aqui é mais do que suficiente para você já desenvolver todos os problemas, todos os cálculos, entendeu? Relacionados à pirâmide. Tranquilo? Pessoal, o nosso cronogramazinho então está da seguinte forma. Nós trabalhamos hoje o assunto de pirâmides, tá? Semana que vem eu vou fazer com vocês exercícios sobre pirâmide. E aí a gente, mês que vem, lá pro lado do dia 15 por aí, a gente já marca o nosso TAI, tá? E nós vamos ter agora mais 2 aulas, 2 sessões de exercício sobre pirâmide, depois uma revisão pirâmide e prisma, e a gente faz o TAI. E aí eu encerro o bimestre com vocês com sólidos geométricos. Sólidos geométricos, né, é a parte de sólidos semelhantes, que no 4º bimestre nós veremos cilindro, cone e esfera. Beleza, turma? Show de bola, então um abraço a vocês. Nossa próxima aula, então, nós vamos treinar, fazer exercícios só sobre pirâmide. Tranquilo? Grande abraço aí.